Irmãos, vamos agora começar a pregação em si, né? Mas de qualquer maneira eu já estava ministrando. Eu considero o meu ministério com os livros uma extensão da minha pregação, né? É a pregação escrita. De repente alguns de vocês, quando souberam da nossa conferência em Cheios do Espírito, imaginou que seria, né? Que seriam noites de muito barulho, né? De muita gente gritando, experimentando aquela parte visual de um avivamento. Mas irmãos, entenda, eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu saí da Assembleia de Deus, Serginho, porque eu era roqueiro. Eu tinha uma banda de rock, na Assembleia de Deus não rolava. Aí meu próprio pastor falou: cara, tem uma outra igreja aqui em cima, na mesma rua que a nossa, que lá tem bateria, tem banda, tem um monte de coisa. E graças a Deus eu fui para lá. Lá eu prosperei e voltei várias vezes na minha Assembleia de Deus para pregar lá, glórias a Deus, né? Mas o que acontece, irmãos? Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu sou um pentecostal raiz. Eu não sou neopentecostal, eu sou pentecostal raiz. Mas como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu fui batizado com o Espírito Santo, não foi no acampamento, não foi num culto de avivamento, não foi nada disso. Eu estava com a minha vida muito consagrada diante do Senhor, fazendo escolhas que honravam o nome do Senhor. E um belo dia, sabe quando você já está deitado e você diz: eu tenho que orar, não vou dormir sem orar. Aí nesse dia, irmão, eu levantei da cama, comecei a orar, e dali, lá pela minha quarta, quinta frase, eu já não estava orando em português, eu estava orando em outras línguas. Foi assim que eu fui visitado pelo Espírito Santo na minha casa. Eu não estava santarrão, não estava andando para lá, baixou e anda lá, nada disso, irmão. É normal, ouvindo minhas músicas, curtindo meu rock, servindo a Deus com seriedade, com sinceridade. Mas irmãos, o Espírito Santo me entregou esse dom. Simples assim. Então por que eu digo? Na minha própria experiência, embora tenha participado de reuniões e congressos muito avivados, tenha testemunhado, quando eu morei nos Estados Unidos, os 3 anos, teve avivamento ali no estado da Flórida, esqueci o nome da cidade agora, e quantas vezes eu não ia naqueles lugares, onde, irmão, o mover de Deus sobrenatural, irmão, era uma coisa impressionante. Você ia chegando perto do lugar, 5 quilômetros antes, você já começava a sentir o mover de Deus. Não era arrepio, nem vontade de chorar, é um negócio diferente dentro de nós, que a gente sabia, cara, isso é um avivamento. Então o que eu estou dizendo? Que eu não estou desqualificando o avivamento visível, mas eu vim aqui para falar sobre o avivamento vivencial, o avivamento do dia a dia, o avivamento da nossa casa, do nosso guarda-roupa, da mesa de trabalho, do transporte, do dirigir na rua. Isto é avivamento mais do que qualquer outra coisa, irmãos, porque no seu trabalho você não fica falando língua estranha o dia inteiro. Você não faz gestão baseada em revelação, mas você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo em todo lugar que você estiver. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Isso. Então ontem nós falamos aqui na primeira parte, quem é o Espírito Santo? Que muitas pessoas, quem é o Espírito Santo? A maior parte das pessoas vai dizer, é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, na Trindade não tem primeiro, segundo, terceiro. São 3 em 1, mas são 3. Então eu usei a ilustração do café com açúcar. O café com açúcar, ele é formado por 3 elementos: a água, o café e o açúcar. Você sabe que ali tem 3 elementos. O açúcar não é café, açúcar é açúcar. Café não é água, café é café. E água não é açúcar, água é água. Agora, quando os 3 estão juntos, você absorve o café. São 3 elementos em um. São 3 totalmente diferentes. É verdade ou não é? É. Se faltar o café, é o quê? Água com açúcar. É quando o cara está nervoso, né? Ele toma água com açúcar. E se tirar o açúcar do café, aí fica aquele café que só mulher brava toma. Um conselho aos solteiros, tá? Quando você vê a mulher tomando sem açúcar, ora mais. Quantas irmãs aqui tomam café sem açúcar igual a minha esposa? Orem por mim. Então, olha só, irmãos, eu estou brincando, tá? Tem muita irmã doce que é tão doce que ela pode tomar o café sem açúcar, porque a doçura já está nela, né? Ufa, eu tive que me redimir. Então, irmãos, olha só. Então perceba que são 3 elementos diferentes, mas nós tomamos o que ali, irmão? O café com açúcar.
Então não existe o que? Açúcar é o terceiro elemento. Não tem terceiro elemento, irmão. Café com açúcar, os três têm o seu valor. Finish. Então, o que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, ele não é a terceira pessoa. Segundo lugar, ele estava cuidando da terra antes da criação. Ele não veio depois. Tem gente que diz, no Atos o Espírito Santo veio. Não veio não, ele se manifestou de uma maneira diferente sobre a vida da igreja. Não é nem ele se manifestou, ele já manifestou aqui, irmão. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde antes de todas as coisas, o Espírito Santo já estava lá, irmão. Antes da gente ouvir falar de Jesus, mas Jesus estava lá. Porque João capítulo 4 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Então perceba, no princípio criou Deus os céus e a terra, estabeleceu um tempo. E depois lá na frente, no princípio, no mesmo princípio que criou Deus os céus e a terra, no mesmo princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então está vendo como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá? Mais uma vez, 3 em 1. Existem funções que um ou outro difere, mas a maior parte das funções são sobrepostas. É igual pai e mãe. O pai tem um papel, a mãe tem um papel, mas a maior parte da função do pai e da mãe são funções superpostas. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo preparou a terra. Ele levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Então lá foi o Espírito Santo. Quem levou foi Jesus? Não. Foi Deus? Não. Foi o Espírito Santo. Claro, uma pessoa de Deus. Eu nem posso usar o termo uma pessoa da Trindade, porque a Bíblia não fala de Trindade. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em momento nenhum usou a palavra Trindade nem para substituir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Quando é para falar Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia diz Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca fala Trindade. Por quê? Porque isso é um conceito teológico que veio bem depois, mas isso é conversa para outro pôr do sol. Então olha aqui, em primeiro lugar, ele que levou Ezequiel ao vale, foi o Espírito Santo que deu as vitórias para Sansão, todas as vitórias que ele teve, até que no final, ele falou assim, ele entregou o segredo para a mulher, e ele ficou esperando. Quando os caras amarraram ele, o que ele pensou? Eu vou me livrar dessa como já me livrei de outras vezes. E a Bíblia diz, porque ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Então perceba que todas as vitórias de Sansão, irmão, o cara para amarrar 300 pares de raposa, para poder ainda atacar fogo, irmão, não consigo segurar 2 gatos. O que dirá 300 pares de raposa? Irmão, isso é o Espírito Santo. Como é que o cara pega uma queixada de jumento e mata 1000? É o Espírito Santo. Então perceba que quando nós estamos embebidos no Espírito Santo, irmão, nós somos capazes de fazer coisas que ninguém vai acreditar quando você contar. Tem coisas que o Espírito Santo já fez na sua vida, que você tem até vergonha de contar para os outros, que eles vão dizer que a mentira é melhor nem contar, porque é assim que o Espírito Santo faz. É verdade ou não é? Então aqui eu estou no bloco de ontem, estou fazendo reprise de ontem. Quem é o Espírito Santo? Ele tomou Sansão várias vezes, ele usou Saul, todas as vitórias de Saul também foi do Espírito Santo. E depois o que aconteceu? Quando Samuel foi lá na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi, ele escolheu Davi, e Deus falou para ele, olha, eu já não me agrado mais de Saul, vai lá para poder escolher outro rei. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, e entrou em Saul um espírito maligno. A partir daí, o Espírito Santo e a força do Espírito que estava em Saul foi para Davi. Continuando aqui, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo engravidou Maria, meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz, Maria achou-se grávida do Espírito Santo. E a gente fica tratando o Espírito Santo como se fosse uma terceira pessoa, como se fosse o office boy. Não, irmão, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele é da mesma estatura do Filho, da mesma estatura do Pai. O Espírito Santo não é terceira e outra. Quem vive conosco é o Espírito Santo. Deus está aqui nesta noite através do Espírito Santo. A pregação que você está recebendo não é Jesus que está te entregando, é o Espírito Santo que está trazendo ao teu coração. Então, irmão, nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Queria saber qual o problema que os crentes têm com o Espírito Santo. E pior, eles mensuram o Espírito Santo de acordo com o que é visível. Aí tem reteté, é Espírito Santo. Capim pegando fogo, é Espírito Santo.
Ué, que negócio é esse, irmão? O Espírito Santo está em todos os lugares, o tempo todo, operando sobre todos, de várias maneiras. Só que quem não é espiritual não consegue discernir. Porque a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e quem não é espiritual não consegue interpretar e entender tais coisas. Por isso que a gente precisa saber, em primeiro lugar, enchei-vos do Espírito. Primeiro você tem que saber quem é o Espírito. Você pode estar buscando experiência, pode estar buscando misticismo, você pode estar buscando arrepio, você pode estar buscando profetada e achar que está buscando coisa do Espírito. Não está, irmão. Você está enganado, totalmente equivocado. Você está achando que está num lugar e você está no outro. Continuando aqui, então perceba quantas coisas. Ele preparou a terra, ele deu vida a Adão, ele levou Ezequiel ao vale, ele usou a vida de Sansão, ele usou a vida de Saul, ele engravidou Maria, ele levou Jesus para o deserto, depois ele ressuscitou Jesus, conforme está no livro de Romanos, e o Espírito Santo prepara a igreja para a vinda de Jesus. Então, irmão, olha quanta coisa que o Espírito Santo faz, irmão. Isso aqui é porque é o grosso, eu estou tentando pegar o resumo de ontem, mas assista a pregação de ontem, e você vai ficar estarrecido o quanto que o Espírito Santo está na tua vida. Só que você não valoriza, mas ele está em você, perto de você, habitando em você. De manhã então nós falamos sobre como andar no Espírito Santo. Por que andar? Primeiro, quem é o Espírito Santo? Segundo lugar, por que eu tenho que andar com o Espírito Santo? Por quê? Porque ele vai te trazer plenitude, ele guia você, ele te conduz. O Espírito Santo ensina, revela, traz discernimento. Deixa eu abrir aqui, por favor, irmãos. Pode abrir, por favor. Não é o texto central, não. Ainda estou na abertura. 1 Coríntios, capítulo 2. É Coríntios, tá, irmão? Não é Corinthians, não. A gente só fala de coisa boa aqui. Então, olha aí. Oh, glória. 1 Coríntios, capítulo 2, irmão. Ora por meus filhos, irmão. Eu tenho 2 filhos corintianos, clamando pela libertação deles. Meu Jesus. Espera aí só um minutinho, irmão. Pastor Marcos Coca, por favor, acha aquele texto aí, por favor, que somente os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais que eu anotei aqui, e eu não vou ficar procurando aqui agora não. Senhor? 12? 2,14, 1 Coríntios? 1 Coríntios 2,14, vamos lá então? Cadê a mídia aí? Ah, peraí, irmão, estou no livro errado, por isso que está dando, está vendo, gente? É o que acontece, às vezes a pessoa acha que está no caminho certo e está no caminho errado. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 10? Quem está com a Bíblia aí, diga glória a Deus. Amém. Não deixe de andar com a Bíblia não, tá, irmãos? Por favor. Ou aqui na igreja teve uma campanha de desarmamento. Aqui tem igreja que teve campanha de desarmamento, ninguém mais usa a Bíblia. Vamos lá, gente. A partir do versículo 9. 9, por favor. Isso. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Está vendo aí, gente? O que nenhum ouvido ouviu, o que ninguém, olha aí, volta ali, por favor. Olha, ninguém viu, ninguém ouviu, não penetrou no coração humano, ou seja, ninguém jamais sequer especulou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ué, como é que a gente vai entender isso? Está lá no próximo versículo, olha. Vamos lá, o 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio de quem? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É forte, hein, irmãos? É uma sonda, é um telescópio Hubble, que vai lá nas profundezas de Deus, para perceber as intenções de Deus e trazer para nós. Aí continuando, olha. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, diga nem eu,
mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo através do Espírito Santo. Amém? Irmão, isso é forte ou não é, irmão? Então você percebeu quantas coisas você perde porque você não tem o Espírito? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o grande lance, irmão? O que me incendeia quando eu falo sobre as coisas do Espírito? É que, irmãos, perceba que Deus, vamos colocar Deus, vamos interpretar Deus como se fosse o ser humano. Então Deus tem Pai, Filho e Espírito. E o homem tem o que? Corpo, alma e Espírito. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Quando a gente morrer, o corpo apodrece, a alma entra em stand-by e o espírito volta para Deus que o criou. Ou seja, a nossa necessidade é espiritual e toda a nossa expectativa é espiritual. Por isso que o crente não tem pressa, por isso que o crente é manso, por isso que o crente persevera, porque o calendário dele não é esse nosso aqui, não é o Cronos, é o Kairos, porque o calendário dele é da eternidade. Ele não tem pressa de nada. Até as promessas que dizem por aí que ninguém morre sem ver a promessa cumprida. Então Hebreus é mentira, que o que mais tem em Hebreus é a história de gente que morreu sem ver a promessa sendo cumprida, mas morreu crendo. Então eu tinha um irmão problemático e minha mãe vivia orando por ele a vida inteira. E as pessoas diziam assim, ó, será que Deus vai mudar a vida do Daniel antes da senhora morrer? Ela falou, não sei, isso aí é com Deus, quem vai mudar é Deus, e não vai mudar Deus. Ué, mas a senhora não crê que vai ver? Eu disse, não, eu creio. E aí é meu papel crer. Eu quero morrer crendo. Se o Daniel vai se converter ou não, isso é problema dele. Agora, eu vou morrer crendo. Quem está entendendo isso aí, gente? Não é negócio que quando eu receber a bênção aí... Não, irmão, tanta gente que já morreu. Tem gente que morreu devorado por leão, devorado a espada. Eles pediram isso para Deus. Senhor, por favor, me dá uma morte trágica. Não, irmão. Eles morreram despedaçados por leões, morreram rasgados pela espada, e ainda assim a Bíblia diz que eles morreram crendo. Por quê? Porque eles eram espirituais. O tempo deles não era o nosso tempo, e o desejo deles não é o desejo do crente carnal que só pensa em coisa material e só pensa nele mesmo. Ele pensa no reino, na plenitude, em Deus. Irmão, é outra vibe, é outra pegada. Então perceba que quando Deus, assim como Deus tem um espírito, a única dimensão que Deus tem e que nós temos, irmão. Olha só, irmão. Eu não tenho Jesus, mas eu tenho um espírito. Eu tenho uma alma, eu não tenho Jesus. Eu tenho um corpo, eu não tenho Deus, mas eu tenho um espírito. Por que Deus tem um espírito e nós temos um espírito? Porque o espírito que nós temos é oriundo do Espírito de Deus. É uma centelha divina que Deus arrancou com uma pinça dele e colocou dentro de nós, para que nós possamos nos conectar com ele e desta maneira viver de maneira espiritual, discernindo as coisas espirituais. É forte, né, irmãos? Que delícia, isso é muito bom saber, irmão. Que em Deus eu entro na mesma dimensão com Ele, para ter a compreensão do que Ele está fazendo, discernindo o que Ele está fazendo, discernindo as coisas que estão atrás das paredes, discernindo pessoas que são simpáticas a mim, mas o Espírito Santo diz para mim, não porque eu estou vendo a implicância, porque tem gente que é falsa mesmo, a gente já vê na cara, está escrito na testa, né? Falsa, interesseira. Agora tem gente não que não parece. Agora quando ele está no ambiente, a gente consegue discernir. O que é isso, irmão? O Espírito Santo revelando para nós quem são as pessoas. Quantas vezes tem um bote, tem uma coisa meio esquisita sendo montada para nós, a gente nem sabe. Mas sabe por que você cai na maioria das vezes? Porque você não busca a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo e o próprio Deus não querem manter as coisas escondidas de você. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas ocultas que você não sabe. Mas eu quero revelar. Irmão, o Senhor quer nos revelar, só que o povo não busca. E aí tropeça na vida, leva a família para o tropeço, marido, mulher, negócio, saúde, vai tudo
para o buraco. Por quê, irmãos? Porque não quer simplesmente ser uma pessoa espiritual. Então perceba aqui, por que eu devo ser espiritual? Para ter a plenitude da presença de Deus, ter a revelação de Deus, o ressentimento, receber as armas espirituais da parte de Deus, ter a capacidade de discernir o coração de algumas pessoas, além de ser um com Deus. Quando eu estou vivendo o máximo da minha espiritualidade, eu sou um com o Senhor. Porque Ele disse, Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para isso que Deus colocou o Espírito dentro de nós, para nós adorarmos a Deus em Espírito. Então muita gente vem na igreja porque a música é bacana. Você viu aí agora o Caetano Veloso gravando com o Kleber Lucas, Deus cuida de mim. É uma música linda, uma música maravilhosa. Mas ele foi nutrido o quê? Emocionalmente. Que música linda, que poesia. Realmente é uma letra maravilhosa, uma melodia espetacular, uma harmonia linda. Mas irmão, por que o Caetano não se converteu cantando a música Deus cuida de mim? Porque ele assimilou a música na alma, na mente, na emoção. Então é uma música linda, claro, uma música linda. Como o Djavan também tem música linda. E o Djavan tem a letra da música que diz que tudo Deus criou pensando em você. Olha aí que coisa linda. É tão linda quanto Deus cuida de mim. É claro que a gente não vai cantar o Djavan aqui, né, irmão? Mas o que acontece? Que eu estou dizendo para você, música, poesia, tem muita poesia, muita música linda, irmão. A MPB, principalmente as mais antigas, e graças a Deus eu tive o prazer de ouvir músicas da década de 70 e até metade de 80, cada poesia mais linda que a outra. Não é aquilo que alimenta o meu espírito, eu alimento o meu espírito de adoração. Agora, eu sei apreciar uma boa música, ouvir uma música, gente, que poesia é essa? Onde esse cara estava? Poxa, a música do Milton Nascimento, Coração de Estudante, olha que coisa linda, Canção da América e várias outras músicas, letras maravilhosas. Eu não estou dizendo para você chegar em casa agora e fazer uma playlist. Eu estou dizendo para você que existe música bonita para a gente curtir, assim como tem música da igreja que parece que as pessoas curtem a música como antes curtia o cantor deles. Meu Deus! Mas não, irmão, nós somos convidados a viver uma vida espiritual, amém? Então o primeiro módulo ontem foi quem é o Espírito Santo. O segundo módulo, por que andar no Espírito Santo? E agora vou começar minha pregação, como ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem murmurou é porque está sem o Espírito Santo. É brincadeira, irmãos, pode ficar tranquilo que você vai gostar de receber o que Deus está falando. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Gálatas 5. Gálatas 5:20. Espera aí. 19, por favor. Gálatas 5:19. Olha aqui para o tio, gente, por favor. Você vai precisar dessa lente. Eu sei que a maioria aqui já tem, tá, irmão? Eu sei que eu estou falando para uma igreja de gente inteligente, mas algumas pessoas estão iniciando sua jornada na fé, então preciso tornar a palavra compreensível para elas, senão elas vão ficar orbitando em torno do tema. Nós já falamos aqui então que nós temos a alma, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Quando a Bíblia fala de carne, é uma mistura de corpo com alma, tá? É o termo hebraico sarx. Então quando fala da carne, não está falando da carne, porque o meu corpo não peca. Quem peca é a minha alma, a alma pecadora. Não é um espírito pecador, é uma alma pecadora. Porque o que me leva ao pecado são as minhas emoções. É o meu desejo, é desejo de recompensa, desejo de reconhecimento, é desejo de mentir. Tanto que eu uso a minha mente para construir a mentira, para ela ser convincente. Então, na verdade, é uma mistura ali. E o que acontece? Qual é o problema da carne? A carne é a base de operações de Satanás, né? Quem usou essa expressão foi um dos maiores teólogos que o Brasil já teve, morreu recentemente, o Dr. Russell Shedd. Então, a carne é a base de operações do pecado. Ou seja, ninguém peca somente pensando. Existe pensamento no pecado, mas são poucos. A maioria deles são externalizados. Então, a carne, o corpo, é um instrumento do pecado. Mas o corpo sozinho não peca. Tanto que quando você vai num velório, o cara que está deitado lá, ele não está fazendo coisa nenhuma para ninguém. Porque o corpo não peca. Quem peca é a nossa mente, a nossa mentalidade. Então aqui, não está falando a palavra corpo,
mas está falando carne, que é essa junção da minha mente, que planeja, e a minha carne, meu corpo, que executa o pecado. Todos compreenderam, sim ou não? Beleza, então diz assim o versículo 19: Ora, as obras da carne, que é essa sociedade do corpo com a mente pecaminosa, são manifestas de tal maneira: a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga, carnais. Então essa é a nossa natureza, amém? Então nós nascemos da água e do Espírito. Nós temos a carne, mas a partir do momento que nós somos chamados pelo Senhor, nós nascemos no Espírito. Por isso que Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. A partir do momento que você se torna espiritual, você consegue e começa a sua jornada de discernir as coisas espiritualmente, e começa a sua conexão mais vigorosa com Deus e com o Espírito de Deus. Então, para te falar hoje à noite como ser cheio do Espírito, primeiro, quem é o Espírito, depois, por que andar no Espírito, como ser cheio. Primeira coisa que você faz, irmão, para poder ser cheio do Espírito, é tirar as obras da carne da sua vida. Vocês estão entendendo? É igual a escuridão. Você vai chegar na sua casa agora, vai estar tudo escuro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão falar assim: sai escuridão, em nome de Jesus. Não, vocês vão acender a lâmpada. Quando a gente acende a luz, as trevas vão embora. Da mesma maneira como uma pessoa se converte, a partir do momento em que ela nasce no Espírito, as trevas são dissipadas da vida dela, e a compreensão dela das coisas espirituais, às vezes você diz: acho que eu estou ficando meio doido. Mas não, irmão, é que você muda realmente de fase. É uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Mas primeiro, o Espírito Santo dá só uma degustação. Para você se aprofundar, você tem que caminhar no Espírito. Então, entendendo, para você andar no Espírito, não basta eu dizer para você: você tem que fazer isso, você tem... Não, para você andar no Espírito, primeiro, você tem que crucificar a sua carne. Primeiro crucificar a carne. Não tem como buscar o Espírito Santo vivendo na carne, não. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa lei da física, ela tem que ser respeitada no mundo espiritual. Não tem como servir a Deus e o diabo. O próprio Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus da riqueza. O Deus da riqueza. Não é você trabalhar e prosperar. Mamon se manifesta de duas maneiras na vida das pessoas. Em primeiro lugar, com avareza. Três maneiras, aliás. Em primeiro lugar, com avareza. O cara é avarento, ele tem, mas ele não gasta, ele não compartilha, ele não faz nada. O avarento é uma pessoa que junta dinheiro para as pessoas desfrutarem o dinheiro dele depois que ele morrer. Esse é o avarento. Em segundo lugar, tem um ganancioso. O ganancioso é aquele que vende a mãe para ter dinheiro. Esse é ganancioso. Isso é um espírito maligno, tá, gente? Maligno e satânico. Cuidado. É o mesmo espírito que está por trás do juiz que vende sentença. É o mesmo espírito que faz as pessoas não compartilharem o que tem. É o mesmo espírito. Não é escala diferente, não. É a ganância e a avareza. E a terceira maneira como Mamon age na vida das pessoas, através do consumismo. Porque sabe que o consumismo gera dívida, e a dívida gera angústia, gera separação, dependência de agiota, frustra a pessoa. Irmão, é uma desgraceira. Então tudo isso é o quê? Mamon. Por causa da carne. Engraçado que o Mamon, ele nunca vai querer que você invista nas coisas espirituais, que é, na verdade, o maior investimento que você pode fazer. Perceba que o apóstolo Paulo falou o seguinte, ainda em Coríntios: eu compartilho todas as coisas espirituais com vocês. Vocês acham demais compartilhar as coisas materiais de você comigo? Ou seja, eu dou para vocês o supra-sumo, e vocês reclamam de compartilhar as coisas terrenas comigo? Essas merrecas que qualquer um que trabalhar consegue? Onde está a cabeça de vocês? Por quê, irmão? Porque as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. Então, quando eu vejo um exemplo desse do terreno, pastor Coca, que eu vou falar para a diretoria da nossa igreja para designar uma oferta para a construção, porque nós queremos participar disso. Aí a pessoa diz assim, ó, ih, mais um, aí, ó, reclamação. Irmão, em vez de se alegrar, meu Deus,
As famílias ali, tem família divorciando, tem família deprimida, tem gente com câncer, tem gente com problema, tem gente com filho que não sabe mais o que fazer com o filho. A nossa igreja vai chegar ali como uma resposta para a glória de Deus. Do outro lado da BR vai estar o HU cuidando do corpo, e do lado de cá estaremos nós cuidando da alma e do espírito. Quem é espiritual pensa assim, pode aplaudir o nome do Senhor. Quem é espiritual pensa assim. Vê uma foto dessa e já vê pela fé os carros chegando, as crianças descendo, filha de ateu, filho de gente que não quer saber de Deus, as crianças indo buscar a palavra de Deus, os casais com divórcio pré-datado chegando lá e sendo restaurado para a glória de Deus. Mas ele pensa o que é no dinheiro dele, só pensa no dinheiro. Eu não dizimo, azar é teu. É a palavra minha, tá? Não é do pastor não, porque o pastor ele é elegante. Não dizimo porque eu estou sem dinheiro. É o contrário, você está sem dinheiro porque não dizima. Porque a alma generosa prosperará. A Bíblia não diz o próspero será generoso. A alma generosa prosperará. O que ativa a prosperidade é a generosidade, não é o contrário. Então a gente está esperando ter para dar. Você nunca vai ter, tá, irmão? I'm sorry, eu tenho essa notícia triste para te dar. Você nunca vai ter. Esperar ter para dar, não existe isso. Porque o pai e a mãe, quando quer dar para o filho, não espera ter. Ele dá os pulos dele e dá. Então é claro que muitas igrejas aí, e muitos pastores, sugam e saqueiam os seus rebanhos. E Satanás usa isso para quê? Para bloquear você de semear. Porque ele sabe que se você semear, você não prospera. Entenda a jogada de Satanás. Você está acreditando no que ele está falando. E eu não falo isso porque eu sou pastor de uma igreja. Graças a Deus, a minha igreja, glórias a Deus, se a minha igreja... Se eu quisesse, a minha igreja daria o meu salário. Eles me dão auxílio, moradia, um plano de saúde. Mas, irmão, já vivi já com a igreja me mantendo completamente com um bom salário. O meu salário era próximo do salário de vereador em Campo Grande. E eu trabalhava muito, me dedicava à obra de Deus. Fazia na igreja a mesma coisa na época que eu ganharia o dobro se eu trabalhasse na área corporativa. Mas eu não tenho problema nenhum com o pastor ter salário. Ele tem que ser reconhecido, irmão, porque é ralação. Se o pastor investir em qualquer negócio, a metade da energia que ele despende na igreja, ele fica rico de qualquer outra maneira. Mas, irmãos, entenda isso. Mas as pessoas criam bloqueios. Por quê? Porque para eles estão com a mentalidade do dinheiro, do capital e do mamon. Agora nós que andamos no Espírito, a gente fica farejando, procurando oportunidade para contribuir. E lá na minha igreja, não apenas a igreja assim, vários irmãos nossos são assim. Pastor, já recebi o dinheiro, já dizimei, já ofertei, tem mais alguma coisa aí? Eu digo, irmão, vamos ajudar uma igreja lá na Indonésia, nós vamos ajudar a construir uma igreja na Indonésia, irmão. É 50 mil reais para construir a igreja lá. A nossa igreja vai assumir um compromisso de 10 mil reais, 10 parcelas de 1.000 para poder ajudar. Por quê? Porque a gente fica farejando oportunidade para semear, porque a gente já sabe que a obra de Deus tem que expandir. E cada vez que eu retenho a minha contribuição, eu estou oxigenando Satanás. Eu estou dando para ele uma sobrevida para ele continuar. Mas essa igreja aqui tem que pagar logo esse terreno e começar logo para acabar, irmão. Tem que asfixiar o capeta e não oxigenar, retendo aquilo que Deus te confiou, que na verdade não é teu não, é do Senhor. Então perceba, da mesma maneira como tem marido que bota o GPS no carro para rastrear a mulher, Deus colocou o dízimo dentro do teu salário para saber da tua fidelidade. Então Deus queria que você ganhasse 9 mil. Por isso que Ele faz você ganhar 10. Ele diz, eu vou dar 10, e Ele vai tirar o dízimo e vai ficar com os 9 dele. Só que você come o que Deus coloca lá no salário. Moral da história, você não resolve o seu problema e ainda deixa de ser fiel àquele que sustenta e abre porta para você. Aí você desmonta toda a estrutura que Deus monta para você, para te abençoar, para te prosperar, para você provar que teu coração é generoso. É abrir a carteira, esculhambar com dinheiro. Quem manda em você sou eu. Você vai para a África, você vai para a Ásia, você se vira, pega aqui ó, e manda o dinheiro para a obra missionária. Aí Deus ri à toa. Agora quando Deus vê o povo retendo aquilo que é da obra dele, que é da casa dele, aí Deus olha assim, puxa vida, ele podia ganhar 18 mil por mês e eu poderia botar 20 mil na conta dele, só para ele dar 2, mas ele é infiel com 5 mil, não tem cabeça para devolver 500.
Um cara desse vai devolver? Eu digo para a minha igreja, meu sonho é ser o maior dizimista da minha igreja, irmão, e eu vou conseguir isso em nome de Jesus. Como eu gostaria, duas coisas que eu gostaria de ser: o maior pagador de imposto de renda desse estado, e eu gostaria de ser o maior dizimista do Brasil. Quanto é que o Domício dizima? 2 milhões todo mês. Aí o pessoal diz, é mole, né? Você ia ganhar 20 mil, mas por que você não faz então, esse dinheiro que você recebe? Quer dizer que você está de olho na minha proposta, por que você não faz a mesma coisa? Então começa do pouco, como eu comecei, e eu continuo. E hoje, para a glória de Deus, há muito tempo que eu e minha família não dizimamos 10%, não porque nós somos os bambambam, é que nós temos compromisso, nós sabemos de onde nós saímos, irmão, e sabemos onde o Senhor nos colocou. Foi só o Senhor, irmão. Para nós não ia dar, não. Eu sei quem eu sou, eu conheço minhas limitações. Era para eu ter talvez 20% do que eu tenho, e tudo que eu tenho, irmão, eu sei que foi o Senhor que me deu. Por isso que eu sou grato ao Senhor. E digo mais, se Ele quiser me tirar tudo, Ele tira. Eu digo para a minha igreja, se a partir de hoje eu virar mendigo, eu não vou murmurar nem um pouquinho. Porque, irmãos, tanto que eu já viajei, já fiquei bem hospedado, já comi bem, já conheci tanta gente boa. Se hoje eu virar mendigo, viver 20 anos como mendigo, irmão, Deus não me deve nada. Para mim, ó, a fatura está mais do que paga, porque o Senhor é fiel. Mas o que é isso, irmão? Porque eu sou o bambambam? Não. E outra que não é só eu que penso assim, não. É que eu estou com o microfone, tendo a oportunidade de falar. Grande parte dos irmãos aqui tem essa mesma mentalidade que eu, de não reter, de abençoar, de não estar nem aí. Irmãos, é impressionante como é que Deus é insistente. Você é generoso, Ele derrama mais. Você, o que eu vou fazer? Você é generoso, derrama mais. Olha que coisa, irmão. Eu já tive uns 10 carros na minha vida, eu vendi 2, todos os outros foram ofertados. E eu nunca ganhei carro de ninguém, sabia? Pastor ganha carro, nunca ganhei carro de ninguém. Não ganhei um carro na minha vida, irmão. Tudo meu, celular, carro, notebook, eu nunca vendo, eu só compro, ninguém nunca me deu. Eu compro com o meu dinheiro, mas eu dou, porque eu tenho prazer de ser, irmão, uma fonte, e não de ser um balde que fica recebendo dos outros o tempo todo. Tem gente que é dependente, anda com os outros e quer sempre alguma coisa, né, para poder arrancar. Tem gente que está perto da gente querendo alguma coisa, né? E eu me lembro de um cara que chegou e viu um volume assim no bolso do outro. Aí falou assim, pô, isso aí é bala? Me dá aí. Aí o cara falou, não é bala não. Pô, é remédio? Me dá aí, que eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Não é remédio não. O que é isso então? É um colírio. Então pinga aqui no meu olho. Irmão, o que você tiver, o cara quer pegar. Então tem gente que na igreja está assim, o que ele puder beliscar da igreja, ele belisca. Não, irmão, não estamos aqui para beliscar não. Nós estamos aqui para derramar em nome de Jesus. Quem tem essa mentalidade, diga glória a Deus. Pela fé, a igreja inteira diga glória a Deus. Então nós vemos aqui que mas pastor, por que o senhor falou tanto de dinheiro no meio disso aqui? Porque, irmão, não fui eu, foi Jesus que disse, você não pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Então Deus falou, os espirituais servem a Deus, os carnais amam o Mamon. Nem que seja nutrir a miséria, a escassez, a pobreza, celebrar a pobreza. Tem gente que diz, eu não preciso de dinheiro, eu não tenho raiva de dinheiro. Irmão, você tem raiva de dinheiro? Eu vou te dar meu Pix, passa tudo para mim. Eu não quero você passando raiva, entendeu? Passa para a igreja. Eu, pastor, não quero ver você passando raiva. Irmão, dinheiro é uma bênção, só que ele é um instrumento que você vai usar. Você pode usar o celular para orar por um enfermo, ou pode usar o celular para pedir uma carga de cocaína. É o mesmo celular. A mesma coisa é o dinheiro, depende de como você usa. Então por que eu falei tanto de dinheiro? Porque é uma coisa que acontece. É o dinheiro e o sexo. Então olha só que coisa impressionante, irmão. Nós vemos aqui, ora, as obras da carne são imoralidade sexual, que é o termo porneia, de onde vem pornografia. Depois a impureza, libertinagem, olha aí, 3 coisas voltadas à sexualidade. Depois idolatria, feitiçaria. E depois, idolatria é o termo hebraico eidodolatria, que ídolo não é aquilo que você adora. Ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Tem gente que a cama é o ídolo dele. Tem gente que a TV é o ídolo dele. O Netflix é o ídolo dele. Então o ídolo não é uma imagem. Uma imagem é tudo aquilo que representa uma divindade. E um ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. E o termo é eidodolatria. Então nós temos aqui também
a feitiçaria, que na verdade não é a feiticeira do nariz comprido, do chapeuzinho pontudo. É o termo hebraico farmacon, de onde vem a palavra farmácia, que eram pessoas que tomavam substâncias para poder ter experiências esotéricas, tipo chá do santo daime, esses negócios assim. Então, aqui terminou. A partir de agora começa o que, irmão? Olha o problema do carnal. Pecados relacionais. Porque o carnal, ele não tem só problema no relacionamento com Deus. Onde ele chega, dá B.O. Por quê? Olha aqui, a obra da carne. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Meu Deus, irmãos. Olha aí. Das 13 obras da carne, 8 são pecados relacionais. Então, quando você vê uma pessoa que tem problema com todo mundo que atravessa na vida delas, irmãos, essa pessoa com certeza é uma pessoa carnal, porque o espiritual não tem isso. É claro que tem gente que faz tudo para a gente não gostar delas, é verdade ou não é, gente? Não tem gente que já chega mal, é esquisito, né? Eu já contei para vocês aqui, que tem gente que você olha assim, poxa, eu te conheço de algum lugar, né? E outra gente olha e fala assim, cara, eu odeio essa pessoa de algum lugar, entendeu? Você nem conversou com a pessoa, mas ela já chega atravessada. Então, mas é claro, mas até essas pessoas nós não podemos ter nenhuma separação. Então perceba aqui, pronto. Então quando você retira isso da sua vida, passa a ser uma pessoa relacionalmente saudável, uma pessoa sem impureza sexual, e uma pessoa que Deus é o centro da sua vida, porque não tem farmacon, nem idolatria. Então nós vamos para o texto principal dessa noite, no versículo 22. O texto é o principal, mas a pregação já está terminando, tá? Vamos lá então, Gálatas 5:22. Quem está com pressa, diga, fico até amanhã. Ué, não entendi, então vamos continuar aqui. Ninguém está com pressa? Então olha aqui, vamos lá, irmãos. Olha que coisa linda. Mas o fruto do Espírito é, vamos ler junto comigo aqui no telão? Vamos lá. Amor, alegria. Segue aí, por favor, irmão. Mansidão, é o que a gente precisou agora, né? Para esperar trocar o slide, né? Mansidão. Vamos lá. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então olha que coisa impressionante, né, gente? Preste atenção aqui. Preste atenção. O que é o dom espiritual? São os dons que Deus te dá. E o que é o fruto do Espírito? É aquilo que você dá para Deus. Aí as pessoas falam assim, pastor Coca, ué, irmão, você quer medir minha espiritualidade agora? Eu consigo, porque o parâmetro está aqui. Existe uma questão na gestão que a gente sempre fala, que é tudo aquilo que você pode medir, você pode aperfeiçoar. Ou seja, você vai para a balança e vê ali você pode aperfeiçoar, não precisa ficar assustado. Ali está dizendo que você tem um peso que não é teu. Você está com peso de alguém e precisa devolver. De repente é algum etíope que está lá com 40 quilos e você está com a pata carregando o etíope nas costas. Então o que acontece? Tudo que você pode medir, você pode, por isso que tem extrato. Você pega o extrato, alguns têm o extrato, outros têm o estrago bancário. Então ele dá uma olhadinha lá no extrato ou no estrago e o que ele diz? Caramba, preciso cortar isso, preciso cortar. Por quê? Tudo que pode ser mensurado pode ser melhorado. Então a proposta do Espírito Santo de Deus para a sua vida é o seguinte, olha, eu já te dei alguns dons espirituais. E o dom espiritual não é para você não, tá, irmão? O dom espiritual é para edificar a igreja. Se você não quer servir e abençoar a igreja, não peça dom nenhum para ninguém não. Porque todos os dons são para edificar a igreja. O dom de profecia não é para o cara ficar famoso na internet. O dom de profecia não é para o filho ganhar seguidor na internet. Não, o dom de profecia é para edificar a igreja. Se está projetando você e não edifica a igreja, aí não vale nada, primeiro lugar. Segundo lugar, tem a profetada também que é genérica. Irmão, para com esse negócio. Profecia é isso aqui, da palavra de Deus. Vai ter momentos em que Deus vai usar alguém para falar contigo. Isso é uma coisa. Agora tem gente que vive buscando profeta. Por que a pessoa vive buscando profeta? Porque ela não vive buscando o Senhor. Porque quem busca o Senhor, ouve direto da boca do Senhor. Então Davi, Deus falava com Davi o tempo todo.
Qual foi a vez que Deus usou o profeta Natã? É porque o Davi estava em pecado, não estava buscando a Deus. E Deus falou, preciso falar com ele não está me buscando, tanto que ele está em pecado, aí eu vou usar o profeta. Aí chegou o profeta lá e enquadrou ele. Mas por que isso aconteceu, irmão? Tanto o profeta Samuel como Natã só iam em Davi quando ele não buscava a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas em 2 momentos na vida dele, ele não buscou o Senhor. E olha aí o que aconteceu. Então entenda, irmão, que o profeta, então procura o profeta. Se o profeta tiver uma palavra de Deus para a nossa vida, ele vai nos achar. E ainda assim, quando ele te falar, você tem que prestar atenção no tipo de coisa que ele está falando. Então é impressionante, pastor Coca, como é que é muito comum a gente ir em algumas reuniões. Eu não, que já vou fazer 60 anos, já cansei de viajar. Agora, se pega um menino novo ministrando louvor numa igreja, irmão, é clichê. Se essa igreja tiver uma cultura de profetada, vai terminar o culto, alguém vai falar para esse menino, olha, prepara as malas, prepara seu passaporte, que Deus vai te mandar. Irmão, isso é clichê. Eu me lembro um período que eu viajei tanto, irmão, 10 anos seguidos. Eu estava cansado de viajar, eu já não aguentava. Eu literalmente ia para minha casa para trocar de mala. Que tinha uma irmã que lavava a minha roupa, passava e já arrumava as minhas malinhas, que ela sabia do que eu gostava. De tanto viajar, período que eu morei em Curitiba. Irmão, doido para parar de viajar. E uma irmã me viu, gostou da minha ministração de louvor e falou, olha, Deus não quer só o Paraná para você não. Deus vai te enviar, ó, para gerar. Irmão, na hora minha perna tremeu. Eu falei, não aguento mais. Mas por quê, gente? É profetada. Agora tem gente que atrai, que o cara, ele gosta da profetada. E engraçado que a profetada sempre está relacionada ao Pix. É verdade ou não é? É. E é engraçado, irmão, é tão impressionante. Eu sei porque tem profeteiro que me procura também. O profeteiro, ele procura, ele entrega a profecia e parece que você fica constrangido em não dar nada para ele, irmão. Irmão, a coisa chegou a esse ponto de barganha. Parece que automaticamente você tem que fazer alguma coisa. E às vezes quando o cara é muito usado por Deus na revelação de CPF, e eu digo, irmão, meu CPF está no Google, 839-289-87704, não precisa revelar meu CPF, eu quero que Deus me revele quem é que vai pagar a minha conta, que está nesse CPF, é isso que eu quero. Agora me dizer o CPF não resolve o meu problema, resolve quem vai fazer o levantamento das contas e vai pagar tudo. Então entenda, irmão, não seja menino. Então está aqui, ó, o fruto do Espírito, ou seja, quem é espiritual. Irmãos, uma salva de palmas para essa equipe aí, ó, botaram os 2 versículos numa tela só. Que é isso, hein? Que isso? Nem vou falar que é padrão Globo, que a Globo virou Globo lixo. Mas o que acontece, irmão? Mas o fruto do Espírito, então está lá, ó. São frutos que você apresenta. Irmão, entenda, não são, corrigindo, não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. É igual uma tangerina, são vários gomos. Olha lá, um gomo é a paz, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. O que é longanimidade, irmão? É um longo ânimo. É mais do que a paciência, está entendendo, irmão? É o ladrão chegar e falar assim, me dá o celular aí. O celular, aí você fala para o ladrão, oh, tem mais de 100 reais aqui, ó. É isso aí, isso é longanimidade. É você ir além. Então quando você for no Rio de Janeiro, já vai preparado para exercitar a sua longanimidade. Então olha aqui, amor, alegria, paz, longanimidade. Presta atenção agora nessa pegadinha, hein? Aqui é a pegadinha, benignidade e bondade. Ué, pastor, não é a mesma coisa benignidade e bondade? Não. A benignidade é a intenção boa. Tem boas intenções. O pessoal fala, de boas intenções o inferno está cheio. Não está não, irmão. Porque a boa intenção é fruto do Espírito. Então, olha aqui, dá até vergonha, né? Da gente ter boa intenção. O pessoal, boa intenção, o inferno está cheio. Eu nunca estive lá, né? Quem fala isso já deve ter ido lá alguma vez, né? Eu nunca fui. Igual aquele livro, né, Divina Revelação do Inferno. Já leu, pastor? Não, eu não vou para lá. Você pretende ir, já vai lendo, né? Então, eu não perdi nada no inferno, tem nada a ver com o inferno. Então, olha aqui, né? Você que já está procurando no Airbnb uma casinha no inferno, é bom você ler a Divina Revelação do Inferno. Eu não vou para lá. Então, olha só, a benignidade é a boa intenção e a bondade é a prática de coisas boas. Por quê? Porque às vezes nós temos boa intenção, mas a gente não consegue ajudar. É verdade ou não é? Quem aqui tem vontade de ajudar um monte de gente, mas ainda não pode, levante a mão. Diga aí, um dia eu poderei.
mas para trabalhar, para poder, tá, irmãos? E outra, nunca é a sobra, é sempre com sacrifício. Estão entendendo isso, sim ou não? Então, às vezes, Deus vai te dar a oportunidade de você semear 400 na vida de um irmão, e você que é homem vai falar, pô, podia comprar uma camisa do Natal, né, na Dudalina, mas e daí, irmão? O que é mais importante, transformar a vida de uma pessoa ou ter mais uma Dudalina? Eu sei que é importante, é bom ter Dudalina, é uma boa camisa, mas, irmão, para nós abençoarmos as pessoas, nós temos que fazer aquilo que Deus fez. Deus tirou o filho dele. Irmão, Deus não tinha 5 filhos. O Jesus José, Jesus Ricardo, Jesus João, e pegou o mais problemático e botou na cruz. Não, ele tinha um único filho. Ele ficou sem filho para nos dar o filho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então deixa eu terminar aqui, que tem um irmão ali que deve estar com fome. Não sei se ele está com fome, mas com sono ele está. Que ele abriu a boca agora, eu me senti no Pantanal. Então olha aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O que é fidelidade, irmão? É a lealdade. Ser leal, marido, mulher, os filhos leais aos pais. Lealdade, fidelidade, mansidão, né? Então tem gente que tem problema com mansidão, mas ele só tem problema com mansidão com quem ele se acha superior. Quem é superior é inferior. Quem é superior a ele, irmão, é uma coisa absurda. Deixa-me contar essa história aqui, já estou terminando. Vocês sabem que eu falo 5 vezes, estou terminando, né? Esta é a segunda, eu tenho 3 de crédito. Olha só, certo cara trabalhava numa banca de feira, e o chefe dele tinha uma banquinha só de verdura, e falou, rapaz, tinha uma promoção na Ceasa, as melancias por R$3. O cara me deu, nós vamos vender por R$5 a melancia inteira. Mas é só inteira, não tem nem facão, não tem nada, é R$5 cada um. Aí beleza, aí veio um, olhava, gente, só R$5 a melancia, aí me dá 2. Aí tá, me dá mais uma. E aquela pilha de melancia no chão foi diminuindo. Aí de repente chegou um cara, com cara de bravo, todo esquisitão. Aí mané, eu quero metade dessa melancia aí. Não, só vende inteiro. Ué, vou ter que partir ela na sua cara, irmão? Falei assim, não senhor, é que o meu patrão falou que é só a melancia inteira. Eu não tenho nem facão. Se vira, maluco, eu quero só a metade, senão eu vou cortar você pela metade. E o cara, com medo daquele cidadão, foi lá falar para o chefe dele, meu chefe, ó, tem um cara lá, pensa um cara chato, um cara marrento, um cara nojento, mau hálito do inferno, fala cuspindo, é o próprio Satanás. E cismou de comprar metade da melancia. Quando ele viu atrás, o cara estava atrás dele. Aí falou assim, e esse senhor distinto aqui que é outra metade, né? Porque, irmão, a pessoa sabe com quem que ela vai perder a mansidão. É o que eu digo para os meus amigos, não seja covarde com mulher no trânsito, né? Lá na nossa igreja nós vamos ter um curso de defesa pessoal para mulheres, e nós queremos ver a mulherada botando os homens abusados no seu devido local. Porque tem que ter. Porque no trânsito o cara, ele grita com a mulher, bota para quebrar, mas quando ele vê o outro cara com dente de ouro, botando o braço musculoso para fora, ele vira uma dama. Por quê, irmão? Falta de mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. A gente tem que aprender a ter mansidão, respeitar as pessoas, se é homem ou se é mulher. E depois o domínio próprio, que você afere o seu nível e a qualidade do seu domínio próprio, para a alegria de vocês. Estou até fechando a folha, ó. Você afere o domínio próprio através de 4 coisas principais. Você tem domínio próprio quando você fala só o suficiente, quando você gasta o suficiente, quando você dorme o suficiente e fala o suficiente. Gasta, come, dorme. Gasta, come, dorme e fala. Essas 4 coisas determinam. Se você fala mais do que devia, dorme mais do que devia, come mais do que devia, e a outra coisa mais do que devia, é porque você não tem domínio próprio. Principalmente comer, né? A gente fala mal Engraçado que aqui você viu a obra da carne, a glutonaria. Tem crente que tem glutonaria, irmão. O cara come feito bicho, até cair. E meu pastor Ronaldo me contou uma piada uma vez de um cara que estava numa festa, e o cara estava comendo, chegou uma hora o cara não aguentou mais de comer. Aí ele foi devagarinho e falou para o amigo dele assim, rapaz, tu está passando mal? Eu falei, não, você está assim, rapaz, eu estou entalado de comida até aqui, e eu estou esperando passar para comer mais um pouquinho.
Aí o cara falou: ô, cara, vai no banheiro, mete o dedo na goela e vomita, e depois tu come mais. Assim, você acha que se coubesse um dedo eu não estava comendo mais uma banana? Então, porque tem gente, irmão, que vai ao extremo da glutonaria. Eu quero comer. Irmão, isso é obra da carne, irmão. Quem é cheio de espírito não come feito bicho, não. Come, irmão, já foi. Minha última história aqui, eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso com o Jô Soares. Já contei essa história aqui. E o Jô Soares sempre gordo e o Ney Matogrosso sempre magro. Aí o Jô Soares chegou e falou assim: ô Ney, você sempre foi magrinho assim, a tua família toda é magra, é DNA, seja lá o que for. Qual é o teu segredo para você sempre se manter magro? E ele chegou e falou assim: Jô, não é DNA não. Na minha família tem gordo, tem magro, tem de tudo. Não é falta de fome também, que eu tenho fome de leão. Agora, eu sempre levanto da mesa com fome. Por isso que eu sou magro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ney Matogrosso diz à igreja. Então, irmãos, entenda que nós podemos levantar da mesa com fome ainda. Agora, irmão, tem gente que estava comendo. Irmão, e tem uns irmãos que é aspirador. Você sai para lanchar com eles, aí o pessoal vai deixando o lanche pela metade, vai deixando a batata frita. E, irmão, o cara pega o pote de batata frita. Ele quer comer até a última pedrinha de sal. Não pode, irmãos. Então nós podemos viver no Espírito. Então de repente você vem nessa noite achando que você ia sair daqui, né, assim, trôpego, falando língua estranha, profetizando. Não, irmão, assim como eu fui batizado no Espírito Santo na minha casa, numa quietude, antes de dormir, você pode ser tomado por Deus lá na tua casa, desde que você decida andar cheio do Espírito em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo. Embriagar é aquele que só se contenta quando não está mais conseguindo ter o governo e ter o domínio das coisas. É isso que Deus quer na tua vida, que você seja embriagado pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor fortão?